Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste, uma ótima semana para todo mundo. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, ontem teve a manifestação aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, manifestação aí do Bolsonaro, e, bom, foi meio esvaziado, mas com a presença de governadores, e tudo considerado, o que você achou da situação toda, Vera? Pois é, Sardenberg, os últimos atos promovidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro têm contado com um público decrescente. No Rio já tinha sido menor e agora foi menor ainda que o da Praia de Copacabana no Rio. O que mostra que o fôlego para esse tipo de demonstração de apoio popular está reduzindo. Mas isso não limita o fato de que o ex-presidente continua com uma grande capacidade de arregimentação de apoio político e apoio nas pesquisas também. E os políticos seguem endossando Bolsonaro sempre que são convocados. A verdade é que eles são intimados a dar esse endosso público, né? Nesse fim de semana, no ato de ontem, a presença dos governadores foi grande, não tiveram todos os postulantes a candidatos pela direita, então o Ronaldo Caiado, por exemplo, e o Ratinho Júnior não foram, mas estavam lá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador de Minas, Romeu Zema, e outros que não têm essa pretensão de ser candidato a presidente, mas que foram endossar o ex-presidente, como o Jorginho Melo de Santa Catarina e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Chamou muito a atenção o discurso bastante explícito do Bolsonaro no sentido de qual é o plano político dele para enfrentar a esperada condenação que vem por aí. Ele pediu apoio da população para eleger, num cálculo livre ali, 50% da Câmara, 50% do Senado. Diz que é disso que ele precisa para mudar o Brasil. O que ele entende por mudar o Brasil, a gente sabe. Ele quer uma anistia para todos os condenados do 8 de janeiro e da trama golpista e um indulto para si próprio, porque no caso dele teria de vir como um indulto presidencial, é o caminho mais simples visto pelos apoiadores dele. E ao falar isso num palanque em que essas autoridades estão, ele na verdade está fazendo com que elas se comprometam com essa agenda, se elas estão lá, se elas compareceram, se atenderam à intimação dele, elas estão cientes que é isso que ele espera, principalmente é isso que ele espera para endossar alguém como seu candidato. E aí a gente entra num capítulo que, segundo as fontes me dizem, está próximo a ter algum desdobramento, porque passou a ser visto como provável que o Bolsonaro indique o candidato dele mais cedo do que ele pretendia a princípio. Ele sempre fala, o candidato sou eu, candidato você eu, não vai ser ninguém. E agora tem muita gente dizendo que ele está revendo isso, que está admitindo a possibilidade de indicar um candidato ainda este ano, justamente porque sabe que a condenação não vai ficar para o ano que vem, que pode ter a possibilidade dele terminar o ano preso, então ele quer aproveitar esse cacife político dele ainda solto, ainda podendo ele mesmo falar, ele mesmo dar entrevistas. Então, isso teria aí aguçado os sentidos de quem quer ser indicado e, por isso, essa presença maciça de políticos, não de público, porque o público, no momento mais lotado, tinha só 12 mil pessoas, mas essa presença maciça de políticos no ato de ontem. Bom, resumo, ele quer a maioria e quer do candidato a presidente que ele escolher o compromisso de que vai indultá-lo. De que vai indultá-lo e de que vai conceder alguma graça, enfim, o Instituto Jurídico pode variar. Eu tenho testado essa hipótese há bastante tempo, acho que eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso na minha coluna no Globo, há já alguns meses, e eu continuo fazendo esse teste da temperatura da água, porque o Supremo é muito reativo em relação a essa possibilidade. Mas o que eu tenho ouvido nas semanas mais recentes, juntamente com essa avaliação de que o Bolsonaro pode antecipar a escolha do candidato,
é que seria possível um acordo, por exemplo, entre o Supremo e um eventual eleito da direita para algo como uma prisão domiciliar. Então, não seria um indulto, mas se chegaria a um meio termo. Mas isso é uma conversa muito lá para frente, depende de vários fatores, inclusive de um candidato desse campo ganhar a eleição, que é algo que ainda não está dado. Né? Exatamente, nós estamos longe ainda da eleição. Estamos bem longe disso ainda. E também não se está levando em consideração uma outra possibilidade, né, que seria o seguinte, você tem o Bolsonaro indica um candidato e aí um outro governador também sai candidato. É possível isso? É possível, mas aí isso faz pouca diferença para efeito final, porque um deles deve ir para o segundo turno, e aí quem for para o segundo turno e quiser contar com o apoio dele também vai ter que fazer esse pacto de Fausto aí com ele, não tem como. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil e até logo mais no Ponto Final.